Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira entrevista da série Diálogos ICC Brasil, Eleições 2022. Durante essa série, a gente tenta entender melhor os planos econômicos das principais campanhas à presidência da República. Essa série é promovida pela ICC, a International Chamber of Commerce, com apoio institucional da Bayer, do Demarest, da Janssen, da Crowe e da Microsoft, e parceria de produção da FEComércio São Paulo. E hoje está conosco o deputado Mauro Benevides Filho, representando a campanha de Ciro Gomes, do PDT. Bom dia, deputado. Bom, que privilégio para mim poder estar com vocês hoje e debater temas importantes para o nosso país. E quem vai começar essa nossa conversa é Gabriela Dorilhac, que é diretora executiva da ICC. Obrigada, Rodolfo. Bom dia a todos. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela presença. Hoje a gente vive um cenário internacional de muita incerteza, saindo talvez de uma pandemia, um cenário com conflito armado, inflação global, Brasil certamente passando por uma situação econômica complicada. Dentro desse cenário, quais são as prioridades do programa de governo da candidatura do Ciro Gomes? Bom, então vamos lá. Primeiro eixo é um fiscal muito sólido, né? Só que com a diferença de que ajuste fiscal, no nosso entendimento, ele não é um fim em si mesmo. Ajuste fiscal é você dotar o Estado, e quando eu digo Estado, o município, o Estado e a União, de ter condições financeiras para fazer os investimentos. Seja para atrair o investimento privado, porque o Brasil não cresce sem o investimento privado, como também como sua capacidade própria de atender políticas sociais e assim por diante. Então, o primeiro eixo fundamental é ter um fiscal capaz de produzir capacidade de investimento, porque o Brasil sai de um volume de investimento de 130, 140 bilhões de reais em 2010, 2011, para a possibilidade de execução 25 bilhões em 2022. Ou seja, o teto do gasto, que está colocado no Brasil desde aprovado em 2016, ele não tem sido capaz de conter a despesa obrigatória. Essa continua crescendo em termos reais, descumprindo o teto, mas aí o valor total do teto, ele acaba sendo alcançado por uma razão muito simples, porque o investimento está dentro desse controle e aí se aumenta a despesa primária corrente e se corta a despesa de capital, que é o investimento. Por exemplo, no meu estado, onde eu fui secretário de Estado da Fazenda por 12 anos, o teto do gasto lá é para a despesa primária corrente. O investimento tem que estar atrelado ao crescimento da receita. Essa é a primeira essência. Segundo, é cumprir e honrar contratos. E o investidor internacional ou o investidor brasileiro, ele precisa ter confiança de que regras estabelecidas num determinado período, assinado, comprometido, ele tem que ser, vamos dizer assim, preservado ao longo dos anos. E o Brasil está com essa história de estar quebrando contratos, EPEC do precatório, o EPEC ultrapassar o teto do gasto, são várias modificações que estão gerando instabilidade para o setor privado e isso precisa ser extremamente duro, corrigido e que não se permita que isso se perpetue. Terceiro, nós temos que ter a inserção do Brasil no mercado internacional. O Brasil perdeu o protagonismo, a proeminência de estar buscando não só acordos bilaterais, acordos multilaterais, abertura de novos espaços para as nossas exportações, porque aqui o comércio internacional não pode ser pensado somente na vinda do investimento, na importação, mas o comércio internacional ele tem que ser imaginado também na ida de mercadorias daqui para lá. E essa essência o Brasil se demitiu desse papel, até pela instabilidade política, não só gerencial, administrativa, mas a instabilidade política dessa segurança acaba afastando essa proeminência que o Brasil sempre, do passado, tinha e que agora foi totalmente dilacerada. E dentro desse contexto, e aí tem várias outras políticas que espero falar, a questão ambiental, a gente precisa estar muito preocupado com isso, a atração da poupança externa
para o Brasil para fechar o nosso déficit de transações correntes da balança de pagamentos e reforma da Previdência, são questões que a gente precisa estar pronto. E na Previdência, a instituição do regime de capitalização de contas individuais, não só pela razão macroeconômica, digo melhor, a razão fiscal para poder aliviar as contas públicas, mas pela questão macroeconômica, que isso gera um funding de longo prazo. Banco não gosta de captar CDB em 6 meses para emprestar, fazer financiamento de longo prazo, de 10 anos e 15 anos. E o funding previdenciário, ele será capaz de prover esses recursos para que novas linhas de créditos possam, na realidade, ser factível para que os investimentos de longo prazo, o setor privado, né, possa vir buscar investimento de longo prazo, crédito, inclusive, mais barato, já que o volume de dinheiro vai ser maior. A gente espera que essa taxa de juros também caia e isso se aproxime, nunca vai ser igual por enquanto, mas se aproxime dos custos de créditos que a gente também observa no mercado internacional. Deputado, o senhor colocou que o Brasil se demitiu, digamos, da inserção internacional. A ICC é uma organização centenária e ela nasceu com o comércio internacional, a inserção internacional, como o seu grande pilar. Entendendo hoje um cenário complexo internacional, geopolítico, o senhor até já pincelou aqui algumas medidas que estariam dentro do plano de governo. Quão prioritário elas são para o desenvolvimento econômico do Brasil, desenvolvimento econômico e social do Brasil, e que outras medidas podem ser ou seriam desenvolvidas para que o Brasil volte a ser um ator internacional de peso nos próximos 5, 10, 15 anos? Como a gente consegue olhar já esse horizonte? Bom, além de reforçar a estrutura fiscal de segurança que o setor externo possa ver no Brasil, mas você tem que ter toda uma troca de ambiência de negócios. Porque você, quando vai vender o Brasil lá fora, vender os seus produtos, nas negociações, você tem que ter também o investimento de lá para cá, você tem que ter a importação. E para essa importação, para esse influxo de capital acontecer, você precisa ter a ambiência de negócios geradas como segurança de contratos que eu já me referi, mas precisa ter também condições tributárias. O Brasil tem uma complexidade na sua estrutura tributária que é muito reclamada pelos nossos parceiros internacionais. Carga elevada, complexidade dessa carga, uma indústria ou um comércio que opera em estados diferentes, ele vai encontrar legislações do ICMS totalmente diferenciadas. Portanto, se tem um custo de trabalho, seja no comércio, seja na indústria, pela contratação de mais advogados, os advogados podem até achar bom, né? Mas mais contadores, mas isso eleva essa questão do custo Brasil que precisa ser eliminada urgentemente. Então, essa inserção, ela, dentro do programa, ela tem uma prioridade destacada, inclusive vai constar no resumo que o partido vai apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral, porque é bom a gente esclarear isso, apesar do livro estar escrito na sua inteireza, todas as ações, mas o candidato ele é obrigado a entregar ao Tribunal Superior Eleitoral, ele é obrigado a entregar o seu plano de governo. Então a gente vai fazer uma síntese e nessa síntese está lá previsto essa inserção no mercado internacional, até também para essa atração de poupança externa, que eu já me referi, porque é muito importante. O Brasil ainda tem déficit em transações correntes da balança de pagamentos, portanto, essa interação. E ainda vamos buscar também a possibilidade, mas aí no médio e longo prazos, porque no curto prazo isso não será possível, como que o Brasil, na ampliação do comércio internacional, possa estar inserido dentro da OCDE, que é outra conquista que aí transformações fiscais profundas deverão ser realizadas. Nós estamos dispostos, o presidente Ciro está disposto, né, a enfrentar essas questões. Portanto, essa é uma questão que consta não só do livro, constará do programa que vai ser entregue ao Tribunal Superior Eleitoral
E eu espero, portanto, que essa honrar contratos, estrutura tributária modificada, custo também reduzido, tudo isso possa favorecer e recriar aquilo que eu falei, essa inserção do Brasil, liderando. Não é só, veja mais um espaço para o nosso produto, é liderando decisões, olhando para a própria OMC, como é que o Brasil pode melhorar a sua condição de convencimento dentro da OMC e assim por diante. Portanto, para nós, isso é muito claro e a gente tem batido muito disso, inclusive nas apresentações que ele tem feito. Deputado, eu queria pegar o gancho do senhor, que falou de custo Brasil agora e questões tributárias, e queria que o senhor se aprofundasse um pouquinho nesse tema. A gente sabe que uma reforma tributária é necessária, mas é um assunto infinitamente complexo de ser debatido. Talvez um caminho fosse a simplificação. Como é que é a campanha de vocês, como é que está o projeto em relação a esse assunto? Vamos aprofundar um pouquinho? A reforma tributária, ela tem que passar, primeiro, pela redefinição desse modelo. Hoje no Brasil, carga tributária brasileira, 49% é baseado no consumo. Por isso que o Brasil é tido como um dos sistemas mais regressivos do mundo, porque o menos favorecido, que recebe lá até 2 salários mínimos e tal, quase 100% da sua renda vai para o consumo. As pessoas de renda mais alta, ela tem condição de poupar, portanto, percentualmente, eles pagam mais tributos do que uma pessoa de renda mais elevada. Então, a estrutura, você tem que alterar essas alterações do imposto de renda, inclusive com alíquotas de faixa salarial acima de 100 mil reais. Você precisa também alterar, e aí as pessoas, às vezes, os candidatos não querem tratar disso, mas nós estamos propondo a incidência do imposto de renda na distribuição de dividendos para valores acima de 20 milhões de reais, a uma alíquota de 15%. Portanto, isso pela estimativa da Receita, isso dá aproximadamente 39, 40 bilhões de reais anos. Eliminar 15% dos 351 bilhões das desonerações tributárias, muitas delas que não faz sentido. Eu, por exemplo, acho que tem que ter setores específicos que devem ter um tratamento diferenciado para questões, inclusive, de competitividade internacional. Agora, não pode ser essa coisa generalizada no tamanho que o Brasil tem hoje, e aí, se você examinar 15% de 350, você vai chegar aí mais 40 bilhões também de receita adicional para poder gerar um rigor fiscal e uma capacidade de investimento, me referindo à minha primeira resposta, que seja factível de ser alcançado. Terceiro, me preocupa, entretanto, pelo menos nas duas propostas de emenda constitucional, a 110 do Senado e a 45 da Câmara dos Deputados, que trata muito especificamente da questão da simplificação, e é necessário isso, mas ela se demite de alterar essa estruturação que eu estou me referindo. Vai continuar tudo sendo no consumo, então temos que olhar outras tarefas de ajuste, sem alteração de carga tributária, isso tem que ficar claro. Você tem que aumentar em algum extrato de renda e tem que diminuir, né, a carga tributária em setores de renda mais baixos. E me preocupa, inclusive, porque hoje a alíquota do ICMS e do PIS/COFINS na cesta básica, que é o arroz, o feijão, o açúcar, que hoje é mais ou menos 12%, na instauração do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, esta alíquota mínima prevista é 25% essa alíquota. Portanto, vai haver um aumento de carga tributária para essas pessoas que estão no extrato mais baixo da renda, que me preocupa, apesar de que eu sou muito criticado quando as pessoas, os técnicos, não, mas professor Benevides, o senhor precisa compreender que o tributo que ele vai pagar maior, com 30 dias, esse tributo vai ser devolvido para a população, seja pelo cadastro do CPF, seja pelo cadastro do NIS, enfim, e isso me preocupa. Primeiro, porque como secretário de Estado por 12 anos, olha, o fisco devolver dinheiro em 30 dias realmente ter boa fé nessa devolução. E segundo, você já imaginou o menos favorecido vai pagar o tributo na frente para receber, acreditando que ele vai receber com 30 dias ou 60 dias depois? O Brasil vai ser o único lugar do mundo onde o pobre vai ter que ter capital de giro.
ele vai pagar na frente para receber depois. Então, isso me preocupa, essas alterações, apesar da relevância, e tirar essas isenções que eu estou me referindo. Não pode o queijo suíço não pagar PIS/COFINS. Não pode o salmão estar dentro da cesta básica e não pagar PIS/COFINS. Esses 36 produtos do extrato de renda mais elevada, isso dá, ano, 6 bilhões de reais. Pode parecer pouco? Não é não, é muita grana num governo que está aí estancado pelo teto do gasto, que eu acho que precisa ser modificado. A gente tem um teto do gasto proposto para variações do PIB, para investimento vinculado à receita, enfim, nós temos uma outra estruturação do gasto público, mas eu tratarei desse assunto já já. Mas a reforma tributária, ela vem junto do nosso programa com a reforma administrativa, que na reforma administrativa nós não vamos tratar questão somente de estabilidade, como eu tenho visto a discussão em jornal, mas a gente tem que tratar salário inicial de carreira, ascensão funcional com que velocidade, porque aqui no Brasil, com 20 anos, você já está no topo da carreira. Mas depois entraremos em detalhes sobre essa questão. Aproveitando que o senhor começou a falar sobre política fiscal, vamos nos aprofundar também nesse assunto. Na FEComércio São Paulo, acho que 2 temas, o senhor já citou algumas vezes, são muito importantes, que é teto de gastos e responsabilidade fiscal. Qual o desenho da campanha de vocês sobre isso? Eu vou tentar ser o mais didático possível, porque esse é um tema que a gente tem sido demandado com muita frequência em todos os plenários, aonde seja o presidente Ciro vá, seja onde eu vou, juntamente com a minha equipe. Teto do gasto é nada mais, nada menos do que a despesa primária crescer pela variação da inflação, independente do crescimento da receita. Então, ano passado, você cresceu a receita em 23% e a inflação foi 10,06%, esses 13% de crescimento de receita em nada pode ser revertido para a saúde, para a educação e o que quer que seja. Isso vai tudo para o pagamento da dívida pública. No meu entender, as despesas obrigatórias do governo federal, e aí basicamente as duas maiores, 85% pessoal e previdência, essas despesas descumprem o teto. Quando a gente vai ler um pouco mais as notícias de jornais que a gente vê por aí, é de que elas crescem em termos reais. 17, 18, 19 e 20, elas crescem em termos reais. Mas aí, muitas vezes, mas professor Benevides, como pode? O governo está dizendo que está cumprindo o teto do gasto. Pois é, o que é que ele faz? Ele vai lá no investimento, que é talvez a melhor forma de gasto que o governo possa ter para a expansão da atividade econômica, para celebrar as parcerias com o setor privado, ele é diminuído, ele está sendo cortado no seu mais baixo nível que a gente possa imaginar desde 1947, que é uma tabela que a FGV, que o IBRE da FGV tem levantado já, a gente vê que é o menor volume de investimento da história. É isso que nós queremos com o teto do gasto. Qual é a proposta? A proposta é que a despesa primária corrente possa crescer não só pela variação da inflação, mas ela possa crescer pelo menos com metade do crescimento do PIB. Então, se o PIB esse ano vai crescer 2%, então, para o ano, a despesa primária pode crescer a inflação mais 1%. Ou seja, você tem um ganho real de despesa, já que a receita está comportando esse acréscimo. E segundo, como já falei previamente, o investimento, apesar de ser despesa de capital, vou bater muito nisso, ela é despesa primária e ela está sendo cortada pelo teto do gasto, elevando salário, elevando previdência e outras despesas obrigatórias. Então, você tem que retirar o investimento desse teto do gasto, mas ele não fica solto. Esse investimento ele vai ser atrelado ao percentual de crescimento da receita. Portanto, eu mantenho a minha estrutura fiscal extremamente rigorosa. Aliás, se você examinar o passado do Ciro, como ministro da Economia, de 92 para cá, veja qual foi o ano de produção do maior resultado primário da história brasileira. Foi em 94, quando o Ciro era ministro da Economia. E antes que alguém diga que ele só foi ministro por 6 meses, mas é exatamente no segundo semestre onde a maior pressão por despesa acontece do setor público. Portanto, é uma história de muito rigor. Como governador do Estado, ele resgatou toda a dívida mobiliária dos estados, porque até 97,
para os nossos aqui internautas, enfim, ouvintes, o que quer que seja, os estados podiam se endividar aí no mercado financeiro, lançar títulos da dívida pública para financiar as suas despesas, sobretudo investimentos. Isso acabou em 97. E hoje, 4 estados do Brasil detêm 84% da dívida pública com a União, os 4 estados mais ricos do Brasil. Ou seja, nós, lá no estado do Ceará, o governador Ciro resgatou, trouxe a zero essa dívida pública. Portanto, o seu compromisso com o rigor fiscal, com a reforma tributária, com a diminuição desse custo Brasil, elas são muito precisas nas colocações que estão sendo feitas ao longo desse período de campanha. Isso já vem de alguns anos, ele já vem procurando clarear o seu compromisso com essa questão, portanto, pode o comércio brasileiro, a indústria, o setor de serviço brasileiro, acreditar que aqui existe um programa de governo que é bem definido, é explícito, tem os valores alcançados com as medidas que estão sendo implementadas, que ou se aumenta a competitividade do Brasil, ou então nós vamos ficar permanentemente patinando com crescimento zero, em média, de 2010 a 2020, com o PIB brasileiro gerando, inclusive, pouco emprego para a economia brasileira. Deputado, a agenda ESG cada vez mais vai ditar políticas de Estado, tem ditado as novas estratégias das empresas. No ano passado, a ICC fez uma parceria com a Way Carbon para falar sobre mercado de carbono, e esse estudo apontou que um mercado de carbono regulado no Brasil pode trazer receitas de até 100 bilhões de dólares até 2030. Como a campanha tem olhado os temas de sustentabilidade e mecanismos concretos, por exemplo, dentro de uma retomada verde, para alavancar esses temas de ESG num âmbito maior dentro do país? Nós temos 2 olhares específicos em relação a isso. Primeiro, é o olhar que possa facilitar as empresas, dentro da sua estrutura tributária, que ela possa focar nesse estado de ESG. Ou seja, a gente precisa, o setor público, tem que ser uma agenda do setor privado, mas o setor público ele precisa estimular, porque pode ser que um segmento queira mais, o outro menos, isso precisa ter uma política pública que possa estimular tributariamente, nós não temos o menor temor em falar disso, dar um tratamento diferenciado para aquelas empresas que vão colocar no seu portfólio de tomada de decisões, né, a política de ESG. Esse é um ponto importante que eu preciso deixar claro aqui. O outro nós estamos trabalhando, nós vamos soltar até o dia 15 de agosto, uma proposta de regulação, inclusive há 2 propostas dentro do Congresso Nacional, onde eu vou poder contribuir também com isso, sobre as regras para o mercado de carbono, certo? A gente precisa ter, não pode ficar também muito solto, definido somente pelo mercado financeiro. Eu acho que isso precisa ter uma regulação, obviamente de olhar mais distante, mas que algumas regras mínimas possam ser geradas para poder as compensações futuras possam ser asseguradas e assim por diante. Então, são 2 focos, assim, bem objetivamente falando. É a estrutura tributária diferenciada para estimular, não sendo somente foco de algumas empresas, mas ser de todas as empresas que queiram ingressar nesse mercado. Aí você pode dizer, não, mas isso seria incoerente, porque você vai retirar 15% dos incentivos fiscais e, ao mesmo tempo, propõe para esse segmento de ESG. Veja, nós não somos contra o incentivo, nós somos contra o tamanho de incentivos que existe no Brasil, que não tem a menor contrapartida econômica. Então, você precisa dar o incentivo e examinar qual é o papel daquele incentivo na economia, que é o que o Environment Social Governance vai efetivamente estabelecer para as empresas que adotarem esse perfil de gestão. Por isso que a estrutura tributária diferenciada precisa ser analisada. Portanto, não há nenhuma incoerência em relação ao nosso pensamento para que não pare nenhuma dúvida sobre a interpretação que temos sobre isso. Eu queria, deputada, para nós encerrarmos aqui a entrevista, voltar ao começo da sua fala também sobre o papel do Brasil no mundo. Como é que o senhor vê o papel do Brasil no mundo hoje? A gente tem o protagonismo que nós deveríamos ter? E uma outra questão importante, a adesão à OCDE,
vai continuar sendo prioridade? Essa é uma pergunta que... Bom, primeiro, eu tenho evitado fazer críticas políticas, mas a inserção do Brasil no mercado internacional, ele passa também pela estabilidade política que a gente precisa passar para os nossos parceiros lá fora. Hoje tem muitas declarações, no meu entender, despropositadas, tem muitas declarações que geram instabilidades, inclusive na percepção econômica, na percepção política, na estabilidade eleitoral. Então, primeiro passo é que o novo presidente, e essa é a proposta do presidente Ciro Gomes, ele passe para o país essa estabilidade, e o seu passado já atesta isso, seja como prefeito, governador, ministro da Fazenda, ministro do Desenvolvimento Regional, enfim, por onde ele passou na vida dele, essa primeira colocação de dizer ao mundo que o Brasil quer retomar a sua inserção no mercado internacional, a sua liderança, desculpa a imodéstia, mas a liderança do país no mercado internacional. Agora, teremos que começar pela estabilidade política que a gente precisa assegurar, que hoje, infelizmente, o mundo inteiro olha o Brasil assim com olhos, vamos dizer, no linguajar popular, atravessados com essas instabilidades em todas as áreas, como eu já acabei de citar agora, que tem sido, que o arcabouço político do Poder Executivo tem gerado aqui para todos nós. E segundo, inserção do mercado internacional também significa para nós oportunidade de negócios. A gente tem que ser claro nisso aí. O Brasil, ao fazer essa liderança, ele precisa também pensar um pouco na sua expansão, tanto daqui para lá, como de lá para cá. Agora, o Brasil, a teoria das vantagens comparativas do comércio internacional, ele diz que o país ele não pode produzir tudo dentro do seu país. Você tem que produzir aquilo que ele tem vantagem comparativa, ou que você pode ter vantagem comparativa, e importar aquilo que os outros países fazem com mais eficiência, vamos dizer assim, com maior produtividade, que é uma outra coisa que o Brasil precisa fazer, aumentar a produtividade. E isso passa pelo processo educacional. E eu me orgulho de dizer que o meu estado, das 100 melhores escolas do ensino fundamental, 79 são do estado do Ceará. Então isso é uma produção, metade dos alunos do ITA, aqui em São Paulo, metade são cearenses, pela produção intelectual que estamos promovendo para o longo prazo, que a gente interpreta que daqui a 15 anos a gente possa estar no topo dessa alteração de produtividade que nós queremos fazer para a indústria, para o comércio, enfim, para que o Brasil efetivamente precisa. Agora, inserção na OCDE, que é a segunda parte da sua pergunta, essa vai exigir do país transformações de cunho tributário, de cunho fiscal, de compromisso com a estabilidade de contratos, que foi o primeiro assunto lá na primeira pergunta que nós tratamos. Isso é uma agenda que estará presente, agora não é uma agenda de curto prazo, né? Isso não é uma agenda para ser cumprida em um ano, né? São modificações que terão que ser feitas durante os 4 anos, até porque o presidente Ciro prega a não reeleição, para não estar vivendo com conchavos políticos para poder pensar na reeleição, em detrimento da concertação que o Brasil precisa ter na sua estabilidade política, econômica, enfim, da iniciativa privada, que a gente precisa gerar ao país. Acabar com essa história de reeleição, que esse é um dos problemas que a gente tem observado para todas essas questões essas modificações serem alcançadas. E essas modificações, elas também têm que ser feitas no primeiro 6 meses, que é outro erro dos políticos brasileiros. Querer fazer reformas no terceiro ano de governo não existe. O período de maior legitimidade de um político, de um poder executivo, é o primeiro período, os primeiros 6 meses, são os primeiros 6 meses. E lá, como isso já está tudo pronto, as emendas constitucionais, a própria estrutura de reforma tributária, da reforma administrativa, algumas alterações de produtividade, enfim, de cunho financeiro, todos estão praticamente prontos para que, quando o presidente Ciro chegar à instituição, nós estaremos apresentando ao Congresso, e aí são 2 fatores. Primeiro fator é a legitimidade. E segundo, o que vai ser apresentado é tudo que foi discutido durante a campanha presidencial. Nada será novo, porque tem muito candidato que esconde efetivamente a política específica, fala de cunho geral, mas tem receio de dizer como vai fazer.
E essa é a nossa vantagem, é a nossa diferença, a nossa transparência, que vai assegurar o Brasil, com certeza, a ter esse retorno dessa proeminência nesse cenário internacional e mais, em médio prazo, ele poder realmente ter a inserção na OCDE, que aí será a abertura plena que o Brasil terá nessa proeminência que eu tanto me refiro. Deputado, foi um prazer tê-lo conosco, escutar essas propostas importantes e conte com o ICC nesse processo tão importante que é o processo democrático brasileiro. Eu que agradeço o privilégio de ter estado com todos vocês aqui no ICC, agradecer a oportunidade de clarear muito dos pensamentos que nós já temos, sabe, alicerçado ao longo dos anos, medido as políticas, não tem nada de novo, não tem nenhuma surpresa para o setor produtivo brasileiro. Pelo contrário, quanto mais transparente nós acreditamos, quanto mais transparente, mais seguros as pessoas, as empresas, enfim, precisamos trazer o consumo das famílias, que hoje 67 milhões de brasileiros e brasileiras estão endividadas, precisamos resolver esse problema, porque 61% do PIB advém do consumo das famílias, e nós acreditamos que todas essas medidas possam gerar, sim, um Brasil muito mais justo e um país ainda mais desenvolvido. Gabriela, muito obrigado. Deputado, muito obrigado. E obrigado a vocês que assistiram a mais uma entrevista da nossa série.